O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crer não será condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje ouvindo essa palavra de Deus, desde lá do livro das Crônicas, que dizia para nós que o povo multiplicaram-se em infidelidade, em desonestidade. E aqui diz o livro para nós que todos os sacerdotes e o povo optaram por desobedecer a orientação de Deus. Aqui nós precisamos entender que desde lá do último domingo, onde as tribos de Judá, vocês vão lembrar que foram divididas pelo nosso pai Jacó, as tribos foram divididas, as terras de Jacó tinha herdado, dividiu com seus filhos, e houve as 12 tribos, e entre essas 12 tribos tem Jerusalém, tem Israel. E aqui nós vamos perceber que os filhos de Jacó, os filhos de Deus, sentiram inveja do paganismo, da ação pagã, e começaram a exercer aquilo que eles tinham inveja. Vocês percebem que na igreja, na nossa igreja, tem entrado cada coisa mundana, tem entrado na igreja como se Deus permitisse, como Deus se agradasse, e as coisas vão entrando na igreja, vão entrando. Nós não sabemos nem de onde veio,
nem quem trouxe, nem com que objetivo trouxeram, mas vamos mergulhando muitas vezes no paganismo desenfreado, que diz aqui a palavra de Deus, no livro das Crônicas, que profanaram o templo, aquele templo que o Senhor havia santificado lá desde Moisés, quando desce com os mandamentos. E o que fizeram eles e o que fazem nós com os 10 mandamentos? Eles abandonaram, esqueceram os 10 mandamentos. E nós muitas vezes permeamos também pelo mesmo caminho, percorrendo a mesma história. Mas o que importa aqui, amados irmãos, é mostrar que mesmo que tenham desprezado a palavra de Deus, Deus vai suscitar lá desde a Babilônia, desde suscitar servos para orientar o povo a caminhar segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Deus vai orientar, vai conduzir o povo a percorrer uma estrada que leve a Deus. É ou não é uma verdade que todos nós precisamos todos os dias de um caminho que nos faz vivermos para Deus? Porque há um desejo em nós, verdadeiramente há um desejo em nós de vivermos para Deus. Costumo dizer que nós trabalhamos 24 horas para manter a nossa vida em Deus. O diabo trabalha 48 para nos tirar de Deus. Compreende? A seriedade. Por isso vai nos mostrar que a ira e a misericórdia do Senhor se manifesta pelo exílio e pela libertação do povo. O povo foi exilado porque escolheram caminhos que não agradavam a Deus. Mas Deus olhou com ira e fez com que aquele povo passasse por aquele caminho difícil para conquistar a libertação, uma vez que reconheceram os seus pecados. Uma vez que reconheceram os seus pecados, porque não tem como voltar para Deus sem reconhecer os seus pecados. Lembra do Evangelho, onde tem um fariseu e um publicano, e o fariseu entra na igreja e diz: olha, Senhor, como eu sou bom, como eu sou um católico maravilhoso, como eu cumpro com os mandamentos, como eu pago o dízimo, como eu faço bondade, faço caridade. Eu não sou como aquele que está lá, ó, miserável. Eu não sou como ele. Eu sou muito bom, eu sou muito bom. Eu faço caridade. Eu estou aqui na tua casa, na tua igreja, sou muito bom. E quando o publicano lá fora, lá, dizia: Senhor, me perdoe, eu não sou digno de entrar na tua casa, não sou digno de me aproximar do teu altar. E diz a palavra de Deus que esse último, esse segundo, foi acolhida a sua oração. Foi acolhido. Por que foi acolhido? Amados filhos, só é possível nós voltarmos para Deus quando reconhecemos as nossas misérias. Quem não reconhece o pecado vai continuar vivendo assim o pecado e acha que está agradando a Deus, porque não reconhece. Aquele homem que era tão justo, Deus sabia as suas misérias. Tão justo, Deus sabia. Mas Deus também sabia a miséria daquele publicano, porque o publicano lá manifestava profundamente que era pecador, que era miserável e que não era digno
de aproximar-se do altar do Senhor. Deus o chamou bem para perto. E Deus quis se livrar para o exílio daquele que se achava o melhor dos católicos. E aí vai dizer o salmista: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esqueci. Amados, nós poderíamos dizer assim: Senhor, que se prenda a minha língua todas as vezes que eu me esquecer de tantas graças que tu tem derramado na minha vida. Se eu olhar para a minha história lá no passado, se eu olhar tantas coisas que eu já vivi, tantas coisas que eu já passei, tantos momentos difíceis que eu já enfrentei, e tu estavas comigo. Se eu me esquecer disso, Senhor, que se prenda a minha língua. Se eu me esquecer de tantas coisas, de tantos livramentos que tu me concedeste, se eu me esquecer, que se prenda a minha língua. Às vezes, amados filhos, nós somos tão mal agradecidos ao Senhor, nós somos tão miseráveis, que lembramos da dor do momento. Às vezes, filhos, nós somos assim, né? Vamos ao médico, quando a dor está forte, a gente vai ao médico, né? Principalmente os homens, né? Nós temos uma resistência de não ir ao médico, né? Mas a gente vai ao médico, naquela dor, o médico passou lá a medicação, tomamos a medicação e não voltamos mais. Passou a dor. E às vezes nós queremos ter um relacionamento com Deus só na dor. Na dor nós rezamos mais, na dor nós somos mais católicos, na dor nós somos mais tementes a Deus. Não é para ser somente na dor, porque após a dor também tem Deus. Na dor tem Deus, após a dor também tem Deus. Por isso diz a carta de São Paulo aos Efésios: Deus é rico em misericórdia. Gente, que lindo, que lindo. Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas misérias. Ele é rico, Ele nos enriqueceu. Tem aquele canto que diz, né? Seu pecado é como uma gota no oceano. Gente de Deus, seu pecado, sua miséria é como uma gota, porque tão grande é a misericórdia de Deus. Tão grande é a misericórdia de Deus. A tua miséria e o teu pecado é uma gota diante da misericórdia de Deus. Que bonito, né, meus filhos? Que lindo, que lindo. Nós vamos sair daqui, amados filhos, vendo os nossos pecados, sim, mas olhando mais para a misericórdia de Deus, muito mais para a misericórdia de Deus. Por isso vai nos falar o Santo Evangelho, dizendo: Jesus disse a Nicodemos: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem, que é o Jesus, que é nosso Senhor, seja levantado, para que todos que nele creem tenham a vida eterna. Todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. O grande problema, amados irmãos, é que nós, a vida, nós somos muito apegados, todos nós somos muito apegados àquilo que perece. Tudo que perece, nós somos muito apegados. Percebeu? Então, talvez somos apegados ao carro, à casa, somos apegados a dinheiro, somos apegados àquilo que perece.
a vida eterna, nós não somos apegados ao projeto de Deus, nós não nos apegamos, nós nos apegamos a alguma das coisas perecíveis do mundo. Não que nós não podemos ter, não é isso, nós podemos ter, devemos ter, e Deus quer que tenhamos sim. Se isso vai nos ajudar a ser melhor, a ser feliz, ótimo, que tenhamos, mas isso não pode ser o essencial para a nossa vida, não pode ser o essencial. Por isso continua o Evangelho de hoje: pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Deus Pai não nos emprestou Jesus. Jesus não veio emprestado, Jesus não veio alugado, Jesus veio dado. Deus nos amou, que deu-nos o seu Filho. Ele foi nos dado como um propósito. Qual é o propósito de Deus? Nos dar a vida eterna, nos trazer a vida eterna, nos trazer a luz. De fato, Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, não veio para isso, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem nele crer, já está salvo, e quem não crer, já está condenado. Olha, quando nós estivemos lá com Jesus no céu, aqueles que não criam em Jesus não vão experimentar o que nós já experimentamos. Nós não vamos experimentar Jesus no céu, nós já experimentamos Jesus quando eu sou esse céu na vida do outro. Quantas pessoas foram no inferno na nossa vida? Quantas pessoas trouxeram o inferno para a nossa família? Quantas pessoas? Olha lá a primeira leitura: os sacerdotes e o povo. Olha, os sacerdotes e o povo decidiram romper com Deus. Um cirurgião, ele faz um corte, uma cisão. Ele faz uma cisão, um corte. Nós somos chamados para uma decisão. Uma decisão, ou seja, decidirmos pelo Cristo na nossa vida. Decidir não é a ausência de sofrimento e de problemas. Nós temos problemas, sim. Nós temos sofrimento, sim. Nós temos dificuldades, sim, temos. Mas quando nós fazemos uma decisão, ou seja, uma cisão, cortamos e ficou um corte. E nesse corte nós decidimos separar aquilo que não é de Deus, aquilo que não nos leva para Deus, separar coisas de pessoas, porque existem pessoas que não nos levam para Deus, porque elas fizeram uma cisão, decidiram ficar longe de Deus. Não se assustem, meus filhos. A palavra de Deus aqui, olha, o Antigo Testamento fala dos sacerdotes e do povo. Não presta do lado de cá e não presta do lado de lá. E como vai ser isso, meus filhos? Quando é que nós vamos ter uma vida convertida de fato, para fazer a decisão e nos decidirmos por Deus? E aí ele diz o seguinte: é preciso que o Filho do Homem seja suspenso, assim como Moisés suspendeu uma serpente
de bronze, e todos aqueles que olhavam para aquela serpente de bronze ficavam curadas. Todos que eram culpados. Houve uma praga, uma maldição, e várias serpentes, e as serpentes venenosas picavam as pessoas, e todos aqueles que foram picados, contaminados pelo veneno da serpente, ao olhar para aquela serpente, ficavam curados. Deus enviou o seu filho. O demônio envia a serpente. Deus enviou o seu filho, para que quando esse filho fosse suspenso na cruz, e nós olhando a cruz, olhando o crucificado, fôssemos curados das nossas misérias. Porque picado pelo mal nós fomos, atingido pelo mal nós fomos. Nós reconhecemos o mal que muitas vezes escolhemos. Por isso hoje a palavra de Deus quer nos encorajar, quer fazer com que eu e você nós olhemos para a cruz. Eu não sei o tamanho do seu sofrimento hoje, não sei o tamanho da sua história hoje, mas olha para a cruz, deixa Ele te curar, porque Ele tem a solução. A solução é a cura. Não sei se é na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, todas as situações que nós passamos, né? Passamos vezes, é verdade, mas Deus quer te curar, e é preciso confiar. Olha, veja bem, meus filhos, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Não é questão de duvidar de Deus, não, tá? Duvidar de Deus não. Mas em algum momento que você passou uma provação imensa, a sua fé esvaiu, a sua fé foi água abaixo, ou ladeira abaixo, e você ficou rígido, árida como o deserto, na fé, duvidou do amor de Deus por você, duvidou desse amor, e a graça que você tanto precisava aconteceu. Que vergonha você sentiu depois, que vergonha você sentiu depois. Exatamente isso, amados filhos. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, deixa ser curado pela cruz do Senhor. A morte do Senhor, derramamento de sangue do Senhor, não foi em vão, foi um derramamento de puro amor, extremidade de amor, talvez um amor que nós não sabemos ter, ou não temos, mas Ele tem. Deus veio, meus filhos, Deus veio para nos amar. Deus não é um grande homem, não, Deus é Deus. Ele veio nos amar, e nós precisamos aprender a nos permitir sermos curados, redimidos pelo sangue de Jesus. Olhe para a cruz, que se prenda a tua língua toda vez que você duvidar do amor de Deus. Se prenda a tua língua ao céu da tua boca, que você não vai conseguir se alimentar de tão envergonhado que você vai ficar, porque duvidar do amor de Deus. O amor de Deus não está nos bens que você vai ter, ou na riqueza que você tem ou que você não tem. Não está. Não depende nada disso. Que se prenda a tua língua. Saia daqui com esse salmo. Saia daqui com esse salmo. Belíssimamente cantado para nós. Saia daqui com esse salmo. Em algumas Bíblias o salmo é 50, em outras 51. Que se prenda. Reze esse salmo. Confia no Senhor. Confie nele. Você não entende a sua dor. Você não entende,
que eu não entendo. Eu não entendo porque passei pelo que passei. Não entendo. Mas nós confiamos no Senhor. Nós estamos aqui para dizer que nós confiamos no Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.